Bom dia, domingo 30 de junho, título da lição de ontem, o princípio do Evangelho. Você já percebeu que nós estamos na metade do ano de 2024? E como Deus tem sido bom conosco, nos preservando, nos mantendo com vida e com disposição para estudar a sua palavra. Eu quero te convidar a assumir um compromisso com Deus, de, nesse trimestre, estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias, para que assim você e eu possamos estar cada vez mais próximos do nosso Mestre e procurar fazendo sempre a sua vontade. Nesse trimestre nós estudaremos o Evangelho de Marcos, que assim como Lucas, não foi um dos 12 apóstolos. Apenas Mateus e João pertenceram ao grupo dos que conviveram com Jesus durante o seu ministério terrestre aqui como Messias. Na verdade, nenhum dos 4 evangelhos traz o nome do seu autor. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, tem sido associado a um apóstolo, no caso Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo. Assim, o evangelho de Lucas ele está relacionado com Paulo, e o evangelho de Marcos está ligado a Pedro, como veremos na continuidade dos nossos estudos. João Marcos foi aquele que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias e mais tarde se associou ao apóstolo Pedro. Nós iniciaremos o estudo dessa semana aprendendo o que as escrituras relatam sobre Marcos, incluindo o seu fracasso inicial e a sua restauração posterior. Em seguida, iremos estudar a seção de abertura do Evangelho de Marcos, olhando para frente e para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário que fracassou no início e depois foi restaurado, escreveria esse livro. O título da lição de hoje, domingo, é Missionário Fracassado. Leia Atos 12:12, como Marcos é apresentado no livro de Atos. Aqui, Marcos ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era, evidentemente, uma abastada apoiadora, tinha muitos recursos, apoiava o ministério de Cristo, apoiava a igreja, e ela realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12, que conta a miraculosa história da fuga de Pedro, da prisão decretada por Herodes. João Marcos, nesse texto, nessa passagem, ele não desempenhou nenhum papel, mas a sua apresentação neste ponto do livro prepara aqueles que estudam o livro de Atos dos Apóstolos e estudam os Evangelhos para a sua ligação posterior com Barnabé e com Saulo, que veio tornar-se conhecido como Paulo de Tarso. Questão de número 2, leia Atos 13, do 1 ao 5 e o verso 13 também. Como João Marcos se uniu a Barnabé e a Saulo, e qual foi o resultado disso? Bom, Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Teve o seu início lá por volta do ano 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado na passagem até no verso 5, onde ele é apresentado como um auxiliar dos dois. E nenhuma outra referência é feita ao jovem João Marcos, até que chegue no verso 13, onde tem um breve relato dizendo que ele voltou, ele desistiu da missão. Nenhuma razão é apresentada para essa partida, para essa fuga de Marcos. Porém, Ellen White, ela comenta no livro Atos dos Apóstolos, na página 108, nesse livro está escrito: Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. As coisas simplesmente ficaram difíceis para Marcos e ele então desistiu da missão. Muitos já passaram pela mesma experiência do jovem João Marcos. Todos os que decidem cumprir a missão de Cristo enfrentam dificuldades, enfrentam provações e por vezes se sentem desanimados e temerosos. Mas o Espírito Santo ele fortalece e dá ânimo para todo aquele que decide persistir. O Senhor, Deus, é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta, quantas chances forem necessárias para que a pessoa prossiga na caminhada. Com certeza, existem lutas em sua caminhada, mas você está aí, assistindo esse vídeo.
fortalecido pelo Espírito Santo. Quero compartilhar contigo o texto de Hebreus capítulo 10, 37 ao 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Curta e compartilhe esse conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a essas revelações. Oremos. Eterno Deus, que privilégio estarmos começando o estudo da Tua Palavra em mais um trimestre. Nos ajude a permanecermos firmes na Tua caminhada nesse dia. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.